Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Viver é Melhor, que começa agora na Boa Vontade TV, reassumindo o nosso compromisso de lutar pela nossa vida, de enfrentar os desafios com alegria, com coragem, com disposição. E você, amigo telespectador, você, amiga telespectadora, é muito importante neste espaço, porque queremos saber quais são os seus desafios, quais são as suas dificuldades para garantir a sua saúde e da sua família. Esse compromisso que nós temos aqui na Boa Vontade TV é de responder às suas dúvidas, de trazer o que é importante para você. Por isso, já começamos o programa pedindo a sua participação, fazendo mais uma vez o convite para que estejam junto com a gente, mandando também suas opiniões. Nosso telefone é o 0310 07 940 e o nosso site para que você mande a sua participação pela internet é o boavontade.com/tv. Acessando esse formulário, que é muito fácil de ser preenchido, você registra a sua pergunta e também a sua participação para o Momento Ecumênico de Preces. Com o convite feito, nós vamos agora destacar o nosso assunto de hoje em estudo, que é um grande desafio de saúde pública, um desafio mundial. E você que nos assiste, com certeza, conhece alguém, já teve contato com alguém que enfrentou ou enfrenta uma depressão. Uma doença que já é considerada como uma epidemia mundial e que também atinge crianças e adolescentes. Segundo o relatório atual da OMS, a Organização Mundial da Saúde, a depressão é a principal causa de doença entre jovens de 10 a 19 anos. 12% deles estão em depressão. E olha só que dado alarmante. 77% dos adultos com depressão tinham histórico de sintomas também na infância ou na adolescência. Será que essas crianças, esses jovens, estão sendo diagnosticados corretamente, estão sendo tratados, amparados? E a prevenção, como é que nós podemos agir para evitar que isso ocorra? Tantos casos de depressão já nessa faixa etária. Vamos conversar sobre isso com a nossa convidada hoje, especialista no tema. Recebemos a psicóloga clínica Marleide Rocha, graduada pela PUC São Paulo e psicoterapeuta infantil e adulto. Marleide, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Camila, obrigada pelo convite e parabéns pela escolha do tema, né? Um tema cada vez mais urgente na nossa sociedade, pelos dados que você leu, né? São números realmente alarmantes e propagar o conhecimento é uma forma de prevenir e conduzir de uma maneira adequada aos quadros de pessoas que sofrem com depressão. E é realmente esse o nosso objetivo. A Marleide falou sobre a importância de ter informação para agir adequadamente e promover a prevenção. Vamos saber o que é que pode ser feito em casa, na escola, no grupo social em que você convive. É importante que você compartilhe conosco também as suas dúvidas, as suas angústias. Ligue para nós ou escreva. Este é um espaço sempre aberto, porque nós não sabemos de tudo, mas estamos sempre prontos a aprender mais. E é essa postura que nós mantemos diante de tudo que acontece na nossa vida, porque assim nós vamos conseguir passar pelas dificuldades sem ficarmos sofrendo tanto, sem alimentar situações de conflito, aprender com as lições. E é importante que nós aprendamos alguns sentimentos, algumas posturas que são fundamentais para uma vida de saúde, uma vida de felicidade. O perdão é um desses desafios que nós devemos manter no nosso dia a dia para conseguir colocá-lo em prática no seu sentido correto, no seu verdadeiro sentido. Perdoar as pessoas é um ato de amor, não é um ato que você está deixando de lado, você está ignorando alguma mágoa que alguém te fez, não é isso. Perdoar é manifestar o amor por si também e pelos outros. Vamos refletir um pouco mais sobre o que é realmente perdoar, tendo hoje como base de estudo o livro Jesus, a dor e a origem de sua autoridade, o poder do Cristo em nós. É um poder que nós queremos ter e podemos ter para mudar a nossa vida. O jornalista Paiva Neto ressalta, na página 140 da versão ilustrada, que é essa que eu tenho em mãos, o subtítulo Expressão Verídica do Amor, que será estudado ao longo do programa de hoje. Então ele escreve: ainda apresento, da edição mais recente de Paiva Neto e a proclamação do novo mandamento de Jesus, a saga heróica de Alziro Zarur na Terra, primeiro livro da Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, o Estadista Sublime, em, abrir aspas, o direito de defesa, fechar aspas. Escreve então o jornalista Paiva Neto. A justiça divina é, equanimemente, a expressão verídica do amor, que, por isso mesmo, tantas vezes educa com severidade, não com maldade. Aqui um esclarecimento se faz imprescindível. Não nos esqueçamos daquela lição iniciática que o irmão Zarur pôs como 7º mandamento dos homens e das mulheres da boa vontade de Deus. Abrir aspas.
perdoar é transferir o julgamento à lei de Deus. Mas o pai não proíbe que seus filhos se defendam dos maus. Fechar aspas. E conclui aqui o jornalista Paiva Neto. O amadurecimento nos irá revelando essa augusta face do Pai Celeste, a qualidade pedagógica do seu amor e da sua justiça aliados. Você com certeza em algum momento da vida precisou perdoar ou pedir perdão. E quando nós perdoamos alguém, nós não estamos esquecendo o mal ou a injustiça ou a dor que nos foi causada. Nós estamos deixando que Deus avalie a situação e que Ele decida se foi uma injustiça ou não, quais foram os fatores que levaram àquilo. Nós não temos conhecimento nem sabedoria, não temos as capacidades necessárias para fazer esse tipo de julgamento. Então é importante transferir ao Pai Celestial, que a tudo vê, a tudo conhece, que Ele consiga fazer esta avaliação. O importante é que nós estejamos prontos para reconhecer que nós podemos sempre melhorar a nossa vida quando nós perdoamos, ou quando nós aceitamos o perdão, ou tantas vezes ainda quando nós precisamos do nosso próprio perdão diante de erros que foram cometidos ao longo da vida. A questão é que o perdão está sempre associado à justiça, mas também ao amor. Não queremos promover a vingança, não queremos promover angústias, queremos promover sempre felicidade, sabedoria, situações que só são conquistadas quando nós confiamos no amparo divino e na intuição dele para melhor conduzir as nossas vidas. Por isso, perdoe sempre. Foi o que Jesus nos ensinou no seu evangelho, quando o apóstolo Pedro perguntou ao Cristo se deveria perdoar 7 vezes a um irmão que cometesse alguma maldade contra ele, e o Cristo ressaltou: não apenas 7, mas 70 vezes 7, mostrando que são incontáveis as chances, as oportunidades que nós devemos oferecer às pessoas de serem perdoadas. Se agirmos dessa forma, com certeza, nossa vida será melhor. Nós estaremos com o coração mais leve, com a alma tranquila. E nada no mundo pode comprar esta sensação, esta condição. E é assim que nós devemos cuidar da nossa saúde também, sabendo que estamos fazendo tudo o que é possível para enfrentar as grandes dificuldades, para vencer os grandes desafios. O nosso tema de hoje é um desafio de saúde pública, um desafio mundial, e que muitas pessoas têm preconceitos, têm dificuldades de compreender. E quando a gente fala em depressão, há muito medo ainda em admitir que ela ocorre dentro de uma família, ou a própria pessoa, a dificuldade de aceitar que passa por isso. Vamos então, para começar o programa de hoje, perguntar à nossa convidada mais sobre isso. O que é depressão? De que doença nós estamos falando? Tá, a depressão, ela é um quadro, um transtorno psiquiátrico, né? Então, ela não é só aquele sentimento de tristeza que, de uma maneira geral, as pessoas acabam confundindo, né? Então, a gente fala de um transtorno psiquiátrico que afeta o humor do indivíduo fica polarizado no viés do negativo e acaba sofrendo uma influência da genética e uma influência, pode existir aí um desarranjo cerebral, né, principalmente na captação de neurotransmissores e uma predisposição genética também é um dos fatores que a gente observa para conseguir compor um diagnóstico de um indivíduo que tem uma depressão. A gente vai falar daqui a pouco no próximo bloco sobre esses fatores, então compreender melhor qual é a influência da genética, qual é a influência do fator ambiental, para que uma pessoa tenha uma condição de depressão. Uhum. A estatística mostra que a depressão vem aumentando. Sim. Essa é uma estatística real, é o que tem acontecido no Brasil e no mundo? Sim, é praticamente uma epidemia, né, mundial, assim, muito frequente. Os números são assustadores. Os números são assustadores e cada vez mais os pacientes chegam ao consultório, sejam adultos ou crianças, enfrentando ou com um diagnóstico já primário ou pelo menos um diagnóstico secundário de depressão. Então, carece sim de uma investigação aprofundada, feita por um profissional de saúde capacitado, um psicólogo, um psiquiatra, né, para que se adote aí um tratamento eficaz para ajudar esse indivíduo. No próximo bloco a gente vai falar exatamente sobre isso. Quais são os sintomas? Será que a criança manifesta a depressão da mesma forma que um adulto? Será que nós estamos preparados para reconhecer ou a gente demora muito ainda para prestar atenção a esses detalhes? São questões importantes que nós vamos tentar responder ao longo do programa hoje. Contamos também com a sua colaboração para que mande as suas dúvidas, para que possamos falar sobre o que realmente faz diferença na sua vida. Fique à vontade para ligar, teremos agora o intervalo, aproveite para participar e a gente volta já já.